Olá, bom dia. O meu nome é Ana Paula Ribeiro, sou terapeuta transpessoal e facilitadora de constelações familiares. Estou aqui hoje para partilhar convosco uma palestra com o nome A Visão Sistémica da Relação com a Comida. Vamos lá? Então, de uma forma geral, os desafios da vida levam algumas pessoas a ter distúrbios alimentares. E que desafios são estes? Emoções descontroladas, pensamentos de autodesaprovação, stress, ansiedade e vários outros. Normalmente estas pessoas escolhem a relação com a comida, seja por defeito, seja por excesso, para preencher vazios internos. A primeira ligação que nós temos com a comida, com a nutrição, é através da nossa mãe, é através da via placenta. Depois, através da amamentação. A forma como vai decorrer este vínculo vai ter associações na forma como lidamos com a comida a posteriori. A alimentação garante-nos a sobrevivência e os mecanismos de sobrevivência moldam a nossa personalidade. Falar agora aqui um pouco da fome e da saciedade. A fome e a saciedade são estímulos do nosso corpo e a fome cessa quando aparece o estímulo da saciedade. Então, se nós comermos sem fome, nós não vamos ter saciedade. Se não temos saciedade, não vamos conseguir parar de comer porque o nosso corpo não nos vai dar esse estímulo. A fome, de uma forma geral, é uma necessidade de energia do corpo. E quando o corpo tem fome, ele não restringe nem escolhe alimentos. Por isso, sabem aquelas alturas em que nós estamos com uma vontade de comer algo específico e que mais nada nos vai tirar a fome? Pois é, nessas alturas não é fome que nós temos, é apetite. E apetite é uma vontade de comer sem fome. Então perguntem-se, têm mais vezes fome ou apetite? Há quanto tempo não sentem fome? Ainda sabem o que é fome? Ou apenas comem porque são horas de comer? Não há nada mais agressivo para o nosso corpo do que comer sem fome. Porque ele vai ter que trabalhar muito, vamos obrigá-lo a gastar energias na digestão, na absorção para metabolizar, e sem ter necessidade, porque ele não pediu isso. Então o que é que ele faz com esses alimentos? Ele armazena-os em gordura visceral, em gordura corporal, em excesso de peso. E tudo isto pode ter consequências para a nossa saúde física. Então, mais uma perguntinha. Vocês sabem que eu gosto muito de deixar perguntas. Você sabe realmente qual é o preço que paga por comer sem fome? É importante nós nos questionarmos sobre as coisas. Quando não temos fome e vamos comer, se não é uma necessidade física que estamos a tentar suprir, é uma necessidade de quê? Será que estamos a comer para preencher uma necessidade emocional? Será que estamos a comer para preencher um vazio de alma? Então, podem se perguntar, se vou comer sem fome, o que é que me falta? Quem é que me falta? Quem ou o que este tipo de alimento vai suprir? Que vazio é este? Se nós conseguirmos indagar e ir mais fundo naquilo que existe dentro de nós, emocionalmente, e nestes vazios, nós não vamos precisar da comida para tapar estes buracos. Então é preciso aprender a parar quando recebemos o sinal do corpo que estamos cheios. Mas muitas vezes estamos a gostar muito, não é? E não queremos parar. O que é que ganhamos se conseguirmos parar? Então, se nós conseguirmos parar,
Quando o corpo nos diz para parar, nós aprendemos a receber o necessário. Isto é muito importante, porque se eu aprendo a receber o necessário da comida, eu posso pegar nesta aprendizagem e levar para outras áreas da minha vida. Lembrem-se, para nos satisfazermos, nós não precisamos de muito. Nós precisamos do suficiente. Mais uma pergunta. Sabes quanto é suficiente para ti? O que é suficiente para ti? Agora falar aqui de uma situação que é a realidade de muitas pessoas, que são as dietas. Muitas vezes as pessoas que estão em dieta decidem quebrar essa dieta dizendo: já estou de dieta há muito tempo, agora eu mereço comer um doce, eu mereço abusar, eu mereço o dia da asneira. Conhecem este termo, não é? Já se perguntaram? Então, quer dizer que quando comemos algo de errado, nós merecemos? É isso? E porquê é que nós merecemos algo que vai contra os nossos objetivos? Se eu pus o objetivo de emagrecer através da dieta, porquê é que eu vou quebrar este objetivo? Porquê é que nós merecemos ingerir algo que vai prejudicar o nosso corpo? Porquê é que nós merecemos ingerir algo que depois nos vai fazer sentir culpa? Então, na cabeça das pessoas existe normalmente esta ligação: merecimento igual a punição, não é? Então é importante que a gente se aperceba de uma coisa. O problema não é o que nós comemos, um doce, um salgado, nem é a quantidade que comemos. O problema está na intenção com que comemos. Porque normalmente comemos com culpa, com raiva, com outros sentimentos. E também o problema está naquilo que nós tentamos suprir com o que comemos. Então, a alimentação é uma forma de nos amarmos a nós próprios. Então, quando eu me alimento mal, quando eu abuso do meu corpo, isto é uma questão de ausência de amor próprio. Porque quando eu me amo, eu quero dar-me o melhor. Eu não quero punir-me. Então, mais uma pergunta. Em que momento te desconectaste do teu amor próprio? E do amor de quem é que tu andas à procura? Agora falar aqui um pouco do prazer de comer. Sente prazer a comer? Quando comes compulsivamente ou distraidamente, será que tu sentes prazer com o que estás a comer? Não. O prazer é sensorial. E só quem come devagar pode sentir prazer. O prazer é inerente ao ser humano. Mas sentir prazer é diferente de ser dominado pelo prazer. As pessoas tentam aliviar o seu desprazer, as suas frustrações na comida. Então nós estamos a colocar diversos sentimentos e diversas intenções no ato de comer. Agora passar aqui um pouco para os distúrbios alimentares. O peso é muitas vezes usado como proteção pessoal e como arma contra alguém. É importante ter esta noção. Os distúrbios alimentares são, em grande parte, uma ação de preencher um vazio emocional e existencial. E a necessidade de completar esta lacuna foi proporcionada pelo ambiente familiar ou pelo ambiente social. Os
os distúrbios alimentares encontram combustível na forma como nos relacionamos connosco, com os outros e na forma como vemos o mundo. A maior parte dos distúrbios alimentares pode ser visto também como um sintoma de depressão, de solidão, de tristezas, incapacidade de agir, culpa, aversão a si próprio. Normalmente, nas constelações familiares, na visão sistémica das constelações familiares, nós vemos os distúrbios alimentares como uma forma de suicídio, como um desejo de morte não declarado. É assim tão profundo, sim. Então, só aqui falar um pouco da visão sistémica de alguns distúrbios alimentares. A anorexia. A anorexia é quando alguém se recusa a comer, recusa o alimento. Então, é como se houvesse uma dinâmica oculta em que a pessoa está a dizer: antes desapareça eu do que tu. Eu quero morrer. Porque é o alimento que nos mantém vivos na vida. Então, é esta dinâmica de eu quero morrer. Às vezes, quando os anoréticos ficam melhores, podem tornar-se bulímicos. E na bulimia, eles comem e vomitam a comida. É como um conflito interno entre ir e ficar. Quando eu como, eu fico. Quando eu vomito, eu vou. Só assim dar uma visão geral. E existe também a magreza excessiva. Já pensaram que se para ser magras as pessoas têm de sofrer e comer apenas coisas que não lhes dão prazer, elas vão ter raiva ao comer e elas não vão ter prazer? Então, de que é que adianta ser magra se depois não estamos felizes? É realmente este o preço que quer pagar pela sua magreza? Aqui o que eu vos dou é apenas ferramentas para se autoquestionarem. Depois, o que decidirem está ótimo, mas questionem-se, vão dentro de vocês. A obesidade, ou seja, a compulsão alimentar. Normalmente o corpo aumenta, ficando cheio de gordura. E afinal, o que é isto? O que é a gordura? Então, a gordura nada mais é do que um isolante térmico. E o isolante térmico, de uma forma figurada, vai-me isolar dos outros e vai-me esconder dos outros. Então, a gordura vai servir para me isolar dos outros, para me afastar dos outros e para me esconder. Aqui queria falar uma coisa. Existe uma ligação muito estreita entre as pessoas que têm excesso de peso, principalmente na zona abdominal, e as mulheres que têm dificuldade em dizer não aos homens. Claro, porque eventualmente tiveram dificuldade em dizer não aos seus pais. Muitas destas mulheres têm medo de ser sensuais, de mostrar que são bonitas, de se reproduzirem até, porque como elas têm medo de não conseguir dizer que não aos homens, elas têm medo de receber propostas de cariz sexual. Isto é impactante e importante que a gente olhe para isto. Há também, dentro de relacionamentos amorosos, alguém que engorda para evitar o contacto sexual com o companheiro, para evitar a intimidade com o parceiro, ou a parceira, claro. Então, olhem para isso, investiguem dentro de vocês. Então, como eu tinha dito, comer em excesso ou não comer tem como objetivo preencher vazios de amor dentro de nós.
Há pessoas que quando não têm nada que fazer, comem. As pessoas que recorrem à compulsão alimentar podem estar identificadas com vidas de escassez dos seus antepassados. Seja guerra, fome. Então, o que é que existe dentro de nós celularmente? Dentro das nossas células existe a informação de escassez, a informação de que vai faltar. Então, o que é que eu faço? Inconscientemente, eu como tudo para que não falte. Eu como agora, porque amanhã pode não haver. Esta é uma dinâmica oculta muito importante. Também há aquela dinâmica em que as pessoas comem e nós olhamos e a pessoa parece que ocupa 2 lugares. Então pode estar a acontecer inconscientemente que esta pessoa esteja a dar um lugar na sua gordura a alguém que foi excluído da família ou a alguém que ela nega, que ela rejeita na família. E como ela não consegue dar esse lugar no seu coração, ela dá na gordura. Aqui falar de alguns fatores que desencadeiam e agravam os distúrbios alimentares. Só assim de uma forma geral. Os traumas do nascimento, os ímpetos inconscientes para a morte, os padrões de pensamento e sentimentos negativos, outros tipos de trauma que levam as pessoas a comer como se estivessem em transe. A desaprovação familiar é outro fator, porque leva-nos a ter pensamentos negativos e de desaprovação, mesmo em relação a nós próprios e em relação à vida. Pode ter acontecido que depois de eu ter nascido, os meus pais terem transferido para mim a hostilidade que eles tinham com os pais deles e que podem até ter herdado desses pais. Então é uma dificuldade que os meus pais têm no trato com os pais deles e que se calhar os pais deles tiveram com os meus avós, com os meus bisavós, peço desculpa. E então é perceber que muitas vezes a forma como os pais lidam connosco a base vem de uma dor deles que ainda não foi resolvida. Existem também as perdas. Todos nós perdemos algo na vida, porque perder é inevitável, nós passamos a vida inteira a perder. Mas temos muita dificuldade em lidar com as perdas. E muitas vezes o que acontece é que nós nos sentimos desapoiados, desamparados. E a comida é um escape. Ou seja, quando comemos, é como se sentíssemos que esta dor adormece, que ela fica amenizada. Só que ela fica amenizada segundos. Então o que é que tem que acontecer? Eu tenho que comer, comer, comer. Eu não posso parar de comer. Porque se eu parar de comer, eu vou sentir a dor. E eu não quero sentir a dor. Então, também há quem, no caso das pessoas que têm uma relação por defeito com a comida, também há quem corte a relação com a comida de uma vez só para se entregar à dor. Outro fator são os acidentes. Os acidentes normalmente desestruturam-nos psicologicamente e dão-nos a sensação de desproteção. Normalmente, ou recorremos à gula ou à ausência de comida para apagar a sensação de incompreensão, para eliminar o trauma. Outro fator são os eventos angustiantes, como o ser despedido ou o fim de uma relação amorosa. O desgosto pode levar-nos a procurar soluções no excesso ou no déficit de comida. Outro fator que influencia são os padrões de beleza.
Os padrões de beleza é algo que vai mudando ao longo do tempo. Em tempos idos, as mulheres, mais com o corpo mais cheinho, eram um símbolo de fertilidade, era um símbolo de feminino. Há pouco tempo cultivava-se a magreza extrema. Mas isto é algo que vai mudando com o tempo. E muitas vezes as pessoas estão prisioneiras destes padrões de beleza. Tudo muda, tudo passa. Atenção a esta necessidade de estar à altura de um padrão de beleza que amanhã já vai mudar. Claro que todos estes fatores e claro que a forma como eu lido com a comida tem consequências físicas, emocionais, mentais e espirituais para mim. Claro que sim. Por exemplo, na família, o transtorno alimentar pode nos levar ao autoisolamento e pode nos levar também a sentir que a família nos exclui. Socialmente, nós podemos nos sentir julgados. Profissionalmente podem condenar a nossa aparência e isso até ser um fator que faz com que não nos deem um emprego. Ou se já estivermos dentro do meio laboral, pode haver podemos ouvir alguns comentários depreciativos e isso vai afetar a nossa autoestima, claro que sim. Então o que é isto, o peso? Não é? É importante nós percebermos o que é o peso. O peso é apenas um mecanismo de defesa. Se nós percebermos que se tentarmos engordar ou emagrecer rápido demais, o nosso sistema nervoso e a parte hormonal podem entrar em colapso, nós não vamos querer isso. Porquê? Porque uma parte de mim vai se sentir desprotegida. Então, eu tenho a gordura que me protegeu uma vida inteira de algo, de algum medo, de alguma vergonha que eu tenho. E de repente eu quero tirar? Não, então eu não quero tirar. A verdade é que eu não posso tirar, porque isto foi demasiado importante para mim. É importante que a gente olhe as coisas deste jeito, deste modo. Então tem de ser um processo gradual, tem que ser um processo com consciência e tem que ser um processo com acompanhamento psicológico também. A nossa sobrevivência interna está condicionada pela forma do nosso corpo. O nosso corpo protegeu-nos todos estes anos e fez-nos chegar aqui. Ele é nosso amigo. Antes de nos livrarmos desta forma do nosso corpo, nós temos de agradecer por tudo o que Ele fez por nós. Então é preciso agradecer à nossa gordura ou à ausência dela, pois ela ajudou-nos a chegar até aqui. Ela ajudou-nos a estabelecer limites em relação aos outros. Ajudou-nos a separar-nos e a isolar-nos do que não queríamos que entrasse. Ajudou-nos a proteger-nos do medo e da falta. E ajudou-nos a evitar, eventualmente, um abuso. Isto é uma visão sistémica de para que é que serve o peso e de para que é que serve a gordura. Então, só com esta consciência e gratidão de coração é possível ao pouco e pouco, ir soltando e ir ajustando a nossa alimentação. É só quando no nosso íntimo nós sentirmos esta gratidão, nós sentirmos que eu cheguei até aqui por causa do meu peso, seja por excesso, seja por déficit. É só nessa altura que eu sentir esta gratidão, que eu compreender para que é que ele existia na minha vida, é que ele vai conseguir ir-se embora. Porque eu vou conseguir ficar livre para
viver. Como há pouco eu dizia, a amamentação é muito importante. Então, falar aqui um pouco, porque existem vínculos associativos entre os alimentos e os sentimentos de falta. Quando nós estamos a ser amamentados, normalmente, imaginem, mais ou menos 6 meses, esta forma de alimentação é da exclusividade da mãe. Mas depois há uma altura em que nós vamos passar para os alimentos sólidos. Antes de passarmos para os alimentos sólidos, o que é que normalmente a nossa mãe faz quando nós acabamos de beber o biberon ou de ser amamentados pelo leite materno? Ela coloca-nos em pé, junto a ela, e dá-nos umas palmadinhas. Não é? Ela fica ali, para quê? Para o bebê arrotar. Então, muitas vezes, esta sensação de barriga cheia, esta sensação de estar satisfeito, está aliado ao afeto, ao carinho. Porque é desta altura que nós tiramos esta associação. Quando introduzimos os alimentos sólidos, é suposto o pai começar a ter um papel mais ativo nesta nutrição da criança. Só que às vezes a mãe ainda não está pronta, ainda não se sente, seja lá por que motivo for, ainda não se sente disponível para isso. Então ela mantém a criança um pouco mais na amamentação, como se prendesse, e continua a amamentar o filho, impedindo que o filho vá ao pai. Atenção, isto impedindo que o filho vá ao pai é entre aspas, porque isto é de uma forma figurada, está bem? Normalmente as crianças sentem as faltas que a mãe tem, sentem estes sentimentos. E as crianças, o que é que elas fazem? Elas ficam mais um tempo na alimentação materna, na amamentação, para fazerem esse gosto à mãe. De uma forma geral, as situações que nos deixam vulneráveis, inseguros, solitários, com medo, tristes ou a sentir falta das pessoas que amamos, levam-nos a recorrer à comida, como se através disso nós controlássemos a situação. Mas isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos ficar ansiosos. E quando eu falava há pouco que existe uma associação entre o tipo de alimento e o tipo de sentimento que me faz falta, ou a pessoa que me faz falta, é porque eu associo o alimento, por exemplo, se eu sentir falta da minha mãe, eu posso associar um alimento doce. E eu não vou perceber, porque são associações que muitas vezes são inconscientes. Então eu vou comer esse alimento doce, que é para me sentir conectada com ela, mais próxima dela. Já pensaram nisso? Como se alguns alimentos nos trazem sensações do passado. Mas se nós não queremos usar a comida desta forma, nós precisamos de reconhecer as nossas emoções, acolhê-las, abraçá-las e tentar perceber o verdadeiro motivo que está por detrás de sentirmos o que sentimos, em vez de estarmos a tapar o que sentimos. Existem também algumas experiências traumáticas com alguns alimentos. Lembram-se quando eram crianças e que se sentiam coagidas ou oprimidas a usar a comida como um meio de sobrevivência? Muitas vezes isso aconteceu com qualquer um de nós. Coisas como: come, se não vais apanhar, ou enquanto não comes tudo, não sais da mesa. Às vezes os pais até tinham uma colher de pau e ameaçavam bater-nos. Já pensaram na relação que esta criança vai ter
com a comida? Será uma relação prazerosa? Será que a criança estava a ser obrigada a comer mesmo não tendo fome? Porque se ela não tinha fome, e se os pais ou os adultos estavam a obrigá-la a comer, estão a desconectá-la do sentir dela. Porque se ela se sentir, quando ela tiver fome, ela vai dizer, ela vai expressar que tem fome. Então, aqui mais umas perguntas. Que alimentos é que os teus pais te davam? Quem é que confeccionava? Como é que era a hora da refeição? Era tranquila e divertida ou havia sempre confusão para fazer as crianças comer? Ou era exatamente na hora da refeição que os pais entravam em conflito e a criança olhava para o prato e apenas comia? Comia à espera da hora de acabar a refeição, para não ter de estar sujeita àquela discussão. Comiam todos à mesa ou as crianças comiam primeiro e só depois os adultos? Será que aprendemos realmente a respeitar o nosso estímulo de fome e saciedade? Ou sentimos que fomos domesticados para comer quando era conveniente aos adultos ou quando os médicos diziam que era suposto comer? É porque isso desligou-nos do nosso verdadeiro sentir com o nosso corpo. Se algum de nós sofreu algum trauma com a alimentação, ela fica dentro de nós. E o que é que vai acontecer depois? O que vai acontecer é que hoje em dia, quando eu me sento à mesa para comer, aquela memória vem. Não é que venha conscientemente, mas ela vem e vai de uma forma traiçoeira afetar a forma como eu como hoje, a minha relação com a comida hoje. Porque é como se nós fôssemos outra vez para aquele lugar. Depois há algumas crianças, e eu queria falar disto, que para verem os adultos felizes, elas abdicam desta relação com o seu sentir. Dar aqui um exemplo. Imaginem que um neto chega à casa da avó e que a avó acabou de fazer um bolo especificamente para o neto. Mas o neto não tem fome. Então a avó diz, vai, come, eu fiz exatamente para ti. E o neto diz, avó, mas eu não tenho fome. Eu não quero. Ai, não digas isso, então a avó, olha, come só uma fatia pequena. A avó fez isto para ti. Se não comes eu vou ficar triste. O que é que vocês acham que esta criança vai fazer? Muito provavelmente ela vai comer a fatia de bolo sem ter fome. Porquê? Porque ela não quer ser quem desencadeia a tristeza na avó e porque ela quer se sentir amada pela avó. É muito importante que a gente consiga começar a olhar para estas dinâmicas que existem em todas as famílias de uma forma diferente e perceber quais os impactos que isso tem na vida de adulto dessa criança. Então, o que é preciso nós fazermos para termos uma relação saudável com a alimentação? Primeiro, é preciso trabalhar para alterar pensamentos e sentimentos negativos que nós temos em relação a nós próprios. Lembra-se assim, os mecanismos que mantêm os pensamentos e sentimentos negativos é o mesmo
que mantém a gordura. Por isso, se nós queremos libertar o peso da mente e do coração, nós vamos estar também a libertar o excesso de alimento que consumimos para alimentar a nossa culpa, para esconder a nossa raiva, para esconder o ódio que sentimos e, consequentemente, nós vamos libertar o excesso de peso no nosso corpo. Outra coisa que é importante fazer é encontrar mecanismos de controlar a nossa mente. Porquê? Porque o nosso corpo é consequência da nossa mente. Quando eu falo aqui controlar, não é de uma forma depreciativa, mas sim de uma forma saudável. Outra coisa muito importante é perdoar o passado, trabalhar os ressentimentos, percebendo o desperdício de energia que isso nos dá. E que quando nós libertamos ressentimentos, vai-se libertar energia no presente. E a energia é um fenómeno físico, verdadeiro, que flui através do corpo, queima calorias, dissolve gorduras. E a pessoa pode começar a vibrar no seu peso ideal. Pensem nisto. Outra situação que é muito importante de olharmos é parar de vitimizar-nos. Deixar de ter pena e aversão de nós próprios, de nos culpabilizarmos. Porque ao fazermos isto, ao parar de fazer isto, nós vamos libertar-nos daquilo que sentimos que é uma incapacidade de não termos sido donos do nosso corpo. Praticar exercício físico. Agora, assim umas dicas mais práticas. Praticar exercício físico, mas porque é prazeroso e bom para a minha saúde mental, emocional e física e não só com o objetivo de perder peso, está bem? Encontrar outras formas de prazer na vida além da comida. E aqui mete-se uma pergunta. O que é que te dá prazer na vida? Já pensaste nisso? Deixo-te uma sugestão. Faz uma lista das coisas que te dão prazer na vida e vê diariamente quantas dessas coisas tu tens no teu dia. É muito importante. É importante também alimentar o nosso corpo com amor por nós, comendo cada vez mais conscientemente e em presença. Outra coisa que eu queria aqui falar, que eu já senti várias vezes, por isso eu sinto que também é algo que muitas pessoas já me falaram e que eu sinto que é importante. Sabem quando nós chegamos ao final do dia e quando estamos já relaxados em casa, depois de jantar, e sentimos a necessidade de um aconchego para o estômago. E como se faltasse alguma coisa. Então nós vamos buscar algo para comer. A próxima vez que isso acontecer, vou pedir-vos que experimentem dar esse aconchego a vocês próprios. Desligarem-se do que estão a fazer e aconchegarem-se, abraçarem-se e ficarem só aí. Nesse momento, ficarem só aí com vocês, a refletirem: o que é isto que eu estou a sentir? Porque é que eu preciso deste aconchego? É perceber que nesses momentos o que nós precisamos é de aconchego físico, não é de comida. É importante também, para ter uma boa relação com a comida, selecionar os alimentos, prepará-los com atenção, sentir os cheiros, a textura, envolver-se com o alimento e comer a saborear o alimento, sem pressas. E aí, quando nós fazemos isto, nós precisamos de muito menos quantidade de comida, porque a nossa fome física fica saciada. E a nossa fome física não precisa assim de tanto alimento. A nossa fome emocional precisa muito mais.
Depois há pessoas que dizem assim, então eu não posso comer um doce? Claro que pode comer um doce. Mas primeiro vai nutrir o seu corpo com alimentos bons, com alimentos saudáveis, com alimentos que fazem bem, com bons alimentos. Depois coma o doce. Coma devagar, para dar tempo ao cérebro de nos dar a indicação de que já estamos satisfeitos, já estamos cheios. Então, de uma forma geral, para haver esta mudança na relação com a comida, é preciso desenvolver um conceito positivo e completo de nós próprios. É necessário estarmos em paz connosco próprios. É necessário gostarmos de nós próprios, dos outros. E é necessário tratar-nos com amor e não com castigos. O corpo físico não adquire uma forma apenas a partir do que lhe é feito, do que ingere ou do tipo de exercício que pratica. O corpo físico responde à atitude que nós temos em relação a ele. Então, assim que nós melhoramos a nossa autoestima, nós podemos começar a reduzir a tensão interna e a libertar o corpo da gordura exterior. Aprende a amar-te como és. Aprende a ter prazer de seres tu mesmo. Aprende a alegria de seres tu. E lembra-te, a alimentação é um ato de amor próprio. Espero que tenha ajudado, espero que seja útil e que isto vos ajude a ter uma relação mais saudável com a comida. Até à próxima!